A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos? Segunda-feira, dia de leitura diária da nossa lição número 13, do próximo dia 29 de junho. É a última lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2025. Já queria pedir perdão para os irmãos pela voz. Eu estou passando por uns dias aí onde a garganta tá que tá, mas entre os chazinhos e gargarejos, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. O tema da nossa última lição é Renovação da Esperança. Nosso texto áureo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Aqui, Jesus já havia ressuscitado. Jesus foi ter com eles ressuscitado no corpo glorificado, no novo corpo, no corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo ainda está até hoje nos esperando para nos abraçar, no dia que nós também seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo glorificado para ir morar no céu com Ele. Amém, irmãos? A nossa verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Sim, meus irmãos, a ressurreição de Cristo ela vem para certificar, validar, para dar a certeza para nós de que tudo que Deus prometeu, desde a queda do homem, quando Deus prometeu que enviaria o Salvador, até hoje, quando nós hoje, pelo Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo e que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso único Senhor e Salvador, que só chegaremos a Deus através dele. E ele, o Verbo vivo, que era Deus, estava com Deus desde antes da criação do mundo, o primogênito da criação pelo qual tudo se fez e foi feito, né? A palavra de Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, pregou a palavra de salvação e tudo que iria acontecer. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado, tendo sido colocado sobre ele, sobre a sua autoridade, tudo que existe, toda a carne, toda a vida humana, toda a terra, tudo foi colocado sobre a autoridade de Jesus. Ele subjugou, ele venceu a morte e o pecado. E a ressurreição é a prova disso, é a concretização disso. Por quê? Porque se Jesus, depois de passar por tudo que passou, se ele ao fim dos 3 dias, como foi profetizado, que ele ficaria 3 dias no seio da terra, ele não ressuscitasse, é porque ele não teria vencido a morte. Ele venceu a morte. Ele não podia morrer porque não tinha pecado. Entregou o seu espírito à morte. Voluntariamente, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo se entregou voluntariamente para ser sacrificado, para satisfazer o alto preço inimaginável, que ninguém aqui teria condição de pagar, porque esse preço estaria sendo pago para o Criador de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Como é que alguém paga? Como é que alguém paga um valor tão alto para o dono de tudo? Se ele é dono de tudo, o que existiria que pudesse suprir ou pagar esse valor? Só o seu próprio filho. Então, ele voluntariamente se entregou, morreu, entregou o seu espírito voluntariamente à morte, venceu a morte por não ter pecado e pergunta para a morte, né, meus irmãos? Todo mundo conhece: ó morte, cadê as tuas correntes que não me prendem? Então, a ressurreição de Cristo é a nossa certeza, é a nossa esperança de que nós também, através dele, através de suas palavras, vivendo e se separando, se santificando juntamente e com a palavra dele, com o auxílio do Espírito Santo que ele nos deixou para nos lembrar e ensinar tudo aquilo que ele disse, pois o Espírito Santo é o próprio Cristo.
que além de nos conduzir, nos usa como discípulos, como servos numa missão para continuar resgatando pessoas das trevas para a luz. Amém, meus irmãos? Para que elas também sejam resgatadas da morte do pecado para a vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Amém? A lição de hoje, segunda-feira, está lá em João capítulo 20, versículos do 3 ao 8. O tema que ele deu para hoje foi: João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. Vamos ler os versículos. João capítulo 20, versículos do 3 ao 8. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Uma curiosidade, quando nós começamos a ler no versículo 3, está escrito assim: Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo é o discípulo João, o apóstolo João, que escreveu o capítulo no qual está sendo baseado esse trimestre. Mas ele colocou ele como o outro. Então, meus irmãos, saibam que quando falar o outro discípulo aqui, nós estamos falando do próprio João. Amém? E aí é engraçado que ele fala assim, ó: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Ele disse: eu fui mais rápido que Pedro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Imagino eu que ele correu mais rápido que Pedro e também, quando chegou primeiro, até olhou, mas não teve coragem de entrar, porque era um sepulcro, por causa da sua pouca idade. João era o discípulo mais novo. Então ele tinha mais vigor físico, né? Criança corre mais, adolescente corre mais do que os mais velhos. É mais ansioso também. Mas mesmo podendo correr mais rápido que Pedro e chegando lá, ele não teve coragem de entrar. Porque você imagina só, é um sepulcro. Tinha aquela passagem que não era muito grande. E ele chegou, ele deu aquela olhada pela ansiedade, mas ele não entrou. Pedro já quando chegou, Pedro era muito mais sanguíneo, mais adulto, né? Era um homem mais duro. Ele já entrou e olhou tudo. E aí Pedro vê ali dentro uma coisa também que é muito bonita, muito importante de se saber, é que quando Pedro entrou, ele reparou que as faixas de linho, que era o que era enrolado o corpo da pessoa sepultada, estava num canto. Se entende que Jesus retirou aquelas faixas de linho após ressurreto e colocou elas num canto. Faixas essas que estavam embebidas, estavam encharcadas daqueles 34 quilos de mirra e aloés que Nicodemos trouxe para preparar o corpo de Jesus, que nós vimos na última leitura do sábado. Lá na playlist da lição 12, no sábado, a gente falou muito sobre isso. E um detalhe muito importante é o lenço que ficava sobre a cabeça. Esse lenço estava dobrado e colocado organizadamente. Isso significa que não foi um roubo. Significa que não violaram o túmulo de Jesus e tiraram o corpo dali correndo para ninguém ver. Porque senão, de repente, esse lenço estaria caído e levariam Jesus com todas aquelas faixas enroladas nele. Quem ia perder tempo de desenrolar, né? Um cadáver para fugir, né? Se essa foi a intenção de todas as pessoas que queriam encobrir, que queriam esconder que Jesus realmente ressuscitou, a gente viu ali e ficou bem claro, principalmente para os discípulos, porque era eles que precisariam continuar a missão de Cristo, ninguém mais do que eles, ou melhor do que eles, precisaria crer na ressurreição. Então, quando eles viram a organização das faixas de linho e do lenço que ficava sobre a cabeça, ele percebeu, não foi um roubo, não entraram aqui e saíram carregando o corpo de Jesus, não. Tá tudo arrumadinho.
Outra coisa muito interessante é, quando o senhor da casa, ele estava a ceiar, a se alimentar, a almoçar ou jantar, ele tinha um lenço que é usado para limpar a boca, limpar as mãos. Ele tinha um lenço na mesa. E se ele levantasse da mesa e deixasse aquele lenço jogado e bagunçado, era um recado para os servos de que ele não voltaria para a mesa. Os servos poderiam recolher toda a comida e limpar a mesa. Mas se ele fosse levantar para fazer qualquer coisa, resolver qualquer coisa, e deixasse o lenço dobradinho, organizado, os servos entenderiam que ele voltaria para a mesa, para continuar a sua refeição. Então, quando Jesus deixou o lenço arrumadinho, ele disse e explicou: eu volto, eu vou voltar e vou ceiar com vocês de novo, vou estar com vocês de novo. Então, é muito maravilhoso quando você vê essa organização que Jesus deixou, deixando bem claro, eu não fui roubado daqui de qualquer jeito. Eu levantei, eu me desenrolei, eu peguei o lenço, dobrei e coloquei aqui do lado. E eu vou voltar, que isso também significava que ele ia voltar. Então é maravilhoso você ler a Bíblia e estudar, meu irmão, minuciosamente as partes do texto. Sim, com curiosidade, com um interesse de descobrir as coisas mais profundas. Hoje nós temos tanta facilidade hoje, claro que com cuidado, sempre lembrando que nós precisamos chamar o Espírito Santo para esta conversa, porque ele é o professor. Eu por mim mesmo, você sozinho por você mesmo, você não é capaz de perceber e de entender as maravilhas espirituais, porque isso aqui não é deste mundo. Isso vem dos céus, porque Jesus era dos céus e veio trazer as boas novas do céu, para que a gente viva segundo a vontade dele, do Pai, que está nos céus, como na oração, né? Senhor, faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Nós não vivemos segundo o mundo, porque Jesus veio nos ensinar como viver segundo os céus. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para os céus. Nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo, porque nós renascemos, o Espírito Santo passou a morar em nós e a palavra de Deus, que é a verdade, é a luz que vai nos iluminar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esta luz, que é a palavra de Deus, o próprio Cristo, através do Espírito Santo habitando em nós, é que vai nos santificar neste mundo. E santificar é nos separar do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo e não vivemos segundo o mundo. Lembrando que mundo não é a nossa casa, nem o nosso bairro, nem a Terra, o planeta Terra ou o nosso trabalho, não. As pessoas não são o mundo. O mundo é o governo do maligno. É o ambiente, é o governo, são as leis, o domínio de Satanás. São todas as pessoas, sim, que vivem segundo o domínio de Satanás, que obedecem às suas ordens, às suas diretrizes, vivem segundo a morte e o pecado e não vivem segundo ao que o Senhor Jesus veio ensinar, segundo o Espírito, segundo o mundo vindouro. Então, se a casa está dominada por Satanás, essa casa faz parte do mundo. Se a pessoa está dominada por Satanás, essa pessoa faz parte do mundo. Se o lugar que você frequenta é um lugar onde só pratica as obras da carne, ela é governada pelo mundo, governada por Satanás. Então, essa separação a gente precisa saber fazer, que mundo não é o planeta Terra e o que nele existe. O mundo é o sistema que está envolto e vivendo segundo a vontade de Satanás, vivendo segundo os domínios do pecado e da morte. Amém? É muito bonito entender nesses poucos versículos que Pedro e João saíram correndo depois que Maria disse para eles que Jesus ressuscitou. Correram para lá, João correu na frente porque era mais jovem, mas não teve coragem de entrar. Pedro chegou e entrou e testemunhou a organização, tanto das faixas quanto do lenço. E aí, porque Pedro já estava lá dentro, João teve coragem de entrar. João entrou e creu quando viu tudo aquilo.
Amém, meus irmãos? Então, a ressurreição é a evidência, é a certeza. Eu imagino o coração deles esbanjando, explodindo de alegria, porque antes estavam amargurados demais, porque na sua humanidade viram Jesus morrer da forma horrível que morreu, com seu corpo despedaçado naquela cruz, seu sangue totalmente drenado de seu corpo, e depois se deparam com o túmulo vazio, com aquela organização. Não tinha nada que pudesse evidenciar que alguém roubasse o corpo de Jesus, e Maria já tinha dito que tinha visto e falado com Jesus. Então, imagina o coração deles: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Como nós vimos no nosso texto áureo também, depois Jesus veio ter com eles e, meu irmão, ouviram por 3 anos, viveram ao lado do Mestre por 3 anos, ouvindo todas essas coisas. E quando viram Jesus ressuscitado, o que mais poderia tirar esses homens da presença de Deus? O que mais poderia fazer com que esses homens não cumprissem a sua missão? A certeza da ressurreição de Cristo, e que um dia nós também ressuscitaremos com Ele, vencendo todo este mal, vencendo o mundo, vencendo o pecado e a morte que antes havia nos condenado à eternidade longe do Pai. Agora, em Cristo Jesus, a esperança com a certeza da vitória no final. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar essa nossa leitura, que você possa ficar o dia inteiro meditando na ressurreição do seu Salvador, que um dia te ressuscitará e você terá um corpo igualzinho dele para poder abraçá-lo lá na glória. Deus abençoe a sua segunda-feira. Até amanhã. A paz do Senhor.